I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Nosso Pai Celestial, uma palavra proveniente de Ti significaria mais do que aquilo que todos os homens pudessem fazer ou dizer em qualquer tempo, porque as pessoas estão esperando ver-te. E nós te agradecemos porque existem aqueles que estão em expectativa, estão esperando alguma coisa acontecer. E quando as pessoas estão sedentas por alguma coisa, o abismo chamando o outro abismo, tem que haver um abismo para responder a esse chamado. E é por isso que estamos aqui hoje à noite, porque estava no coração destes ministros e das pessoas nos reunirmos para pedir-te favores e bênção, crendo que tu curarás os enfermos e salvarás os perdidos e manifestarás a tua palavra. Te rogamos, Pai Celestial, que tu concedas isto a nós enquanto humildemente esperamos em ti, noite após noite. Que haja um grande derramamento do Espírito Santo e que toda pessoa esteja cega a qualquer outra coisa em torno dela, exceto a Deus. Que haja um clamor tão grande que venha das pessoas sedentas por Deus, a ponto de um reavivamento chegar na região aqui, e que cada igreja fique repleta de gente, pecadores clamando para Deus ter misericórdia, e o Espírito Santo curando os enfermos, fazendo os aleijados andar e ressuscitando os mortos e concedendo estas coisas que foram prometidas em Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, e cumpre a Tua promessa. Vem até nós hoje à noite. Nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Tuas promessas não podem falhar. Tanto os céus como a terra falharão, mas a Tua palavra não falhará. Que o nosso entendimento esteja aberto. Que o Espírito Santo venha e prepare o campo da lavoura. Que o nosso entendimento esteja aberto ao Espírito e ao poder de Deus hoje à noite. Que Ele manifeste Suas prometidas palavras através de nós. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, hoje à noite, vocês que observam o texto, abramos a Bíblia no livro de 2 Pedro e comecemos com o versículo 15, só como meio de falarmos sobre a Escritura por alguns instantes. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a Sua majestade. Eu gosto demais desse. Nós mesmos vimos, não alguma fábula.
Somos testemunhas daquilo que estamos falando. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Agora, vou tomar isto como assunto. Deus é o seu próprio intérprete. Estamos vivendo num dia de confusão. Estamos vivendo num dia quando homens e mulheres mal sabem o que fazer. Tudo parece estar numa inquietação. Tudo parece ser que há tantas maneiras diferentes de pensar. Isso é Satanás fazendo isso. Agora, Deus não pode julgar uma pessoa justamente, corretamente, a menos que haja um padrão pelo qual ele tenha que julgá-la. E a Bíblia diz que ele julgará todos os homens por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Em São João, capítulo 1, ela diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, tudo o que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. Em Deus, a princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente chamaríamos de o Eterno. Ele não era Deus porque a palavra em inglês, Deus, quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Assim que ele era o Eterno, a principal fonte de toda a inteligência. E nesta fonte de toda a inteligência não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou, nunca terminou, ele estava lá. E nele estavam atributos. Estavam atributos de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser Curador. Todos esses atributos estavam nele. E agora estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. O que quero dizer, atributos eram seus pensamentos, e uma palavra é um pensamento expressado. E então isso estava em seu pensamento. E quando ele disse, haja e ouve, haja e ouve. E agora lembrem-se, vocês cristãos eram pensamentos dele antes de haver o mundo. E vocês são a manifestação do pensamento dele. Até mesmo antes de haver o mundo, vocês estavam em Cristo. Amém. Em Deus no princípio. Isso os torna, então, vejam vocês, súditos dele. E o negócio todo é Deus, ele próprio materializando-se, palpável, para que ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. E é isso o que Deus é, a coisa toda. Então as pessoas dizem, a interpretação... Eu estava falando aqui não faz muito tempo, num encontro, um homem me disse, ele disse, irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada, o senhor não interpreta isso certo. Agora ouvimos, vão à metodista e dizem, a batista não interpreta certo. A batista diz, os pentecostais não interpretam certo. A pentecostal diz que a unitária não interpreta certo. A unitária diz, as assembleias não interpretam certo. E cada uma diz que a outra não interpreta certo. Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém interprete por ele. Ele faz sua própria interpretação. Quem é o homem para que possa interpretar a Deus? Deus é o seu próprio intérprete.
Agora, Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse haja luz e houve luz, essa é a interpretação disso. Quando Deus disse uma coisa e isso se manifestou, então essa é a interpretação de Deus de que sua palavra está certa. Está vendo? Quando ele disse haja luz, isso estava em seu pensamento primeiro, antes de haver tal coisa como luz. Quando ele disse haja luz, luz surgiu nos céus. Essa é a interpretação. Ninguém tem que interpretar isso, pois Deus assim disse e lá estava. Quando Deus fala e isso é manifestado, essa é a interpretação da palavra dele. Por que o homem não consegue ver isso? Por que as pessoas não veem isso? Quando Deus faz uma promessa e Deus diz no princípio, em Gênesis, ele atribuiu a sua palavra para cada era, à medida que ela vinha do princípio ao fim. E com o passar destas eras, o mundo da igreja está com todas estas coisas inteiramente confundidas por tradições e assim por diante. E Deus sempre tem enviado à cena, no decorrer do Antigo Testamento e do Novo, profetas. E a palavra do Senhor vem ao profeta. E como ela o faz, isso manifesta a palavra de Deus. A manifestação de Deus, isso indica se é certo ou errado. Ninguém tem que interpretá-la. A palavra interpreta a si mesma. Deus prometeu e eis que acontece. De que adianta dizer outra coisa sobre ela? Qual é o pecador que tentaria dizer, quando Deus fez uma promessa e Deus faz isso, que essa interpretação é errada? Isso é o próprio Deus fazendo sua própria interpretação, interpretando. Ele não precisa que ninguém o interprete. Ele interpreta a si mesmo, manifestando o que ele prometeu que faria. Oh, se a igreja pudesse ao menos ver isso e ver as promessas que foram atribuídas para cada era. Todas as outras eras, Deus enviou à cena, mesmo no decorrer das 7 eras da igreja, e manifestou tudo o que ele prometeu fazer. Tudo, não resta nada que não tenha sido feito. Exatamente. O que ele disse que faria, isso ele fez. Porque quando Deus disse lá em Isaías, ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Agora, quem pode interpretar isso? Deus fez a interpretação. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Agora, o que você não pode, nada pode ser dito sobre isso, porque Deus disse que ela conceberia, e ela concebeu. Mas a igreja estava cega demais, então, para ver isso. Veja, eles tinham sua própria ideia disso. Foi diferente demais do que estavam esperando. Pedro aqui estava se referindo, ele disse, Deus manifestou Cristo pela sua palavra. Ele disse, este é meu filho amado. Esses crentes encontravam-se ali e Cristo foi a manifestação de Deus. Ele sempre manifestou Cristo pela sua palavra, porque Cristo é a palavra. Ele sempre manifesta. Quando ele disse, nos dias de Noé, Cristo estava em Noé. Vocês creem nisso? Noé disse, vai chover, haverá chuva, a terra será destruída. Choveu. Isso não precisava de interpretação. Choveu porque Deus em Noé disse, vai chover. Ele era um profeta, e a evidência foi que aquilo que ele disse ocorreu. Então não precisam interpretar isso. Alguns ali podem ter dito, esse homem não sabe do que está falando. Mas Deus tinha sempre prometido, se houver alguém no vosso meio que seja espiritual ou profeta, e o que ele diz acontecer, então ouvi isso. Isso mesmo, porque é verdade. Deve estar de acordo com a palavra, e Noé estava de acordo com a palavra. Quando ele profetizou que ia chover, e choveu. Isso não precisou de nenhuma interpretação para tal, porque foi isso mesmo o que foi feito. Isaías disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Agora, isso foi muito incomum, pois veja, foram muitas centenas de anos mais adiante antes desta virgem conceber. Foi tão incomum que um bom homem chamado José, seu marido, sendo justo, não a querendo infamar, esse bom homem naqueles dias, como deveria ter sido com José quando estava noivo, desposado com Maria. Ela estava desposada naquele dia. Violar isso era a mesma coisa que cometer adultério. É claro, para José parecia que Maria o estava usando como bloqueio, ou fazendo-o ser um escudo para o seu erro. Porque eis que ela achava-se ser mãe, não estando casada, somente noiva. Um truque desse seria apedrejamento à morte. Tinha que ser pela lei. E José, seu marido, era um homem justo, um homem muito justo. Ele cria em Deus. E quando ela olhou para ele com aqueles belos olhos, grandes e ternos, e disse, José, Gabriel, o arcanjo, me visitou e me disse que eu ia conceber sem conhecer homem.
Agora, se José tivesse só olhado na Escritura, o profeta disse que ela conceberia. Era apenas Deus interpretando a sua própria palavra, está vendo? Mas foi incomum demais. É esse o problema em qualquer era. A palavra de Deus é estrangeira para o povo, ela é incomum demais. Deus sempre faz o incomum. É incomum em qualquer lugar que Deus esteja. É contra o sistema do mundo, porque eles estão com as coisas do jeito que acham que deveriam ser. Mas Deus vem e faz o incomum. Como poderia essa virgem conceber? Ele foi honesto e ele buscou a Deus quanto a isso. E então Deus falou com ele num sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus fez sombra sobre ela. Foi isso que aconteceu. Você notou como Deus tratou com José lá? De modo secundário, através de sonho. Agora sabemos que há sonhos, cremos em sonhos. Eu creio em sonhos. Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos, mas sonhar é secundário. Veja, pode estar certo ou errado, a menos que seja interpretado. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação. Era o próprio Deus falando diretamente com José, porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. Não tinha havido um profeta por 400 anos. A melhor coisa seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar do seu próprio filho, era falar com José através de um sonho e sem interpretação. Ele disse: a mulher está certa, aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus. Não precisava de nenhuma interpretação. Deus faz a sua própria interpretação a corações honestos, sinceros. Homens e mulheres que olham para a coisa que é misteriosa. Se você for honesto e sincero e crer, Deus tem uma maneira de interpretar isso a você. Primeiro, descubra se há uma promessa. Se José tivesse ido e se afastado das tradições e tivesse ido à Bíblia e descoberto, Isaías disse que ela ia assim conceber. E as coisas que foram ditas e o nascimento dele e a respeito de tudo foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas, como Pedro disse. E ninguém tem direito de pôr interpretação particular nisso. É exatamente o que Deus disse que aconteceria. Ele era a manifestação da palavra de Deus prometida para aquele dia. Deus disse de modo que ali estava, assunto encerrado. Jesus disse, quando ele esteve na terra, quando não conseguiam entender o ministério dele, era grande demais, fenômeno demais, fenomenal, melhor dizendo, não conseguiam entendê-lo. Ele disse, examinai as Escrituras. Espero que eu não esteja deixando os surdos aí falando alto nisso. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam. Está vendo? São elas que vos dizem quem sou. Está vendo? Deus atribuiu a palavra. Aquele dia era para ser a manifestação de Deus. Deus, Emanuel, conosco. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. E seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Davi, Deus estava em Moisés. Deus é Deus no decorrer de tudo, manifestando-se para aquela era. Mas esta era, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus conosco. Foi por isso que o crucificaram, por fazer-se Deus e também por quebrar o sábado. Ele era Deus sobre o sábado, e ele era Deus. E ele não era apenas um homem comum, ou um profeta comum. Entretanto, ele era um homem e um profeta comum, mas ele era o Deus profeta. E ele estava cumprindo a palavra, exatamente o que Deus disse que ele faria. Disse, qual de vós pode me condenar de pecado? Examinai as Escrituras, nelas cuidar ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas as tradições deles, eles estavam vivendo no brilho de outra era. Como eu estava pregando há algumas semanas atrás, vivendo num brilho. Um brilho é uma miragem, o sol se refletindo, e é falso. E qualquer brilho de outra era é um reflexo falso. As pessoas sempre andam em uma coisa que aconteceu anos atrás. Os luteranos estão andando no brilho luterano. A luz do sol de Lutero foi boa em seu dia. A de Wesley foi boa em seu dia. A dos pentecostais foi boa em seu dia. Estamos subindo a escada. Estamos vivendo em outra era. Estamos continuando sempre. Não podemos ficar olhando para trás.
Quando nos acomodamos com as coisas, achamos que estamos com tudo. Ficamos com nossas tradições envoltas e isso foi bom para aquele dia. Mas estamos continuando adiante. Examinem as Escrituras e vejam o que foi prometido para hoje. Então saberemos onde estamos. Então perceberemos onde nos encontramos. Lutero, você pode olhar nas Escrituras e ver naquela era de Sardes. Você pode ver exatamente o que foi prometido. Veja que tipo de cavaleiro saiu. Veja o que foi-lhe ao encontro. Exatamente. A astúcia do homem. A reforma. Observe Wesley e tudo mais. Ao chegar à era pentecostal e no decorrer dessa era, observe como isso percorreu. Olhe para as Escrituras e veja onde estamos. É por causa disso que Jesus disse, examinai as Escrituras. Veja onde estamos. Creio que estamos à vinda do Filho de Deus agora mesmo. Creio que estamos na era da justa hora, quando Ele poderá aparecer a qualquer hora. Creio que as Escrituras declaram isso, que estamos nas últimas horas da história deste mundo. Posso ver as coisas ao estarem tomando forma. Veja este concílio ecumênico, levando todas as igrejas para isso, para a marca da besta. Veja o Império Romano e o que está fazendo, e todos os demais. Veja ele se juntando, excluindo a luz, excluindo o Evangelho. Todos terão que pertencer a isso e andar nas luzes deles, ou você não andará de forma alguma. Veja, estamos no tempo do fim. Nada nos resta senão agarrarmos-nos a Deus e cremos em Sua palavra. A palavra sempre está certa. Na era da igreja de Laodiceia, essa foi a única era da igreja de todas elas que Cristo foi colocado para fora da igreja. Ele estava do lado de fora, batendo. O que aconteceu? Este concílio ecumênico é o que vai colocá-lo para fora. A Bíblia disse que era para ele estar do lado de fora e ele está. Isso deixa o que de fora? A palavra. E ele é a palavra. Ele sempre foi a palavra e ele ainda é a palavra hoje à noite. Ele é a palavra. A Bíblia disse, a palavra é mais afiada, mais poderosa que uma espada de 2 fios. Hebreus capítulo 4. Apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. A palavra era. Eles deveriam ter conhecido quem ele era quando Jesus disse isso naquele dia. Observe o que ele fez. Um dia ele estava de pé lá, bem no começo do seu ministério. Houve um homem que veio a ele chamado Simão, Simão Pedro. E quando Pedro olhou para ele e ouviu, Jesus disse-lhe, teu nome é Simão e és filho de Jonas. Ele deveria ter sabido que Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele devereis ouvir. E aqui estava um homem que nunca o havia visto na vida. Disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Ora, ele soube naquele momento mesmo que aquilo não poderia ser mais. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. E aqui estava um homem dizendo-lhe quem ele era. Não é de se admirar que ele pôde receber isso. Filipe, naquele tempo, foi e encontrou Natanael sob uma árvore e o trouxe até Jesus. Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste tu? Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele sabia que era. O quê? Não precisava de nenhuma interpretação. Jeová disse isso. Lá se encontravam os que não creram. Eles disseram, esse homem é Belzebu. Ele está fazendo algum tipo de truque que ele tem. Ele é um adivinhador ou algo assim. Jesus olhou para eles e disse, ora, vocês falam isso contra o Filho do Homem. Isso lhe será perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, falar contra isso, nunca você é perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Ele estava profetizando do nosso dia, o dia que devíamos ver, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, era Jesus Cristo que estava em Moisés. Era Jesus Cristo que estava em Davi. Quando Davi, o filho de Davi, subiu na montanha, um rei rejeitado e chorou sobre Jerusalém, isso não foi nada menos que Cristo nele. Cerca de 800 anos mais para frente, o filho de Davi sentou-se sobre o Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém abaixo e chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como uma galinha com a sua ninhada, mas não quisestes. Quando José esteve na prisão, isso foi Jesus. Quando ele foi vendido por quase 30 peças de prata, isso foi Jesus. Quando ele foi feito o principal de Potifar, isso foi Jesus. Quando ele sentou à destra de Faraó, e quando ele saía, a trombeta soava e todos tinham que se ajoelhar, isso foi Jesus. Ninguém podia chegar a Faraó somente através de José. Ninguém pode chegar a Deus somente por Jesus.
Foi Jesus, a palavra profetizada sendo cumprida, falada em sombras e tipos. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez a mesma coisa que os profetas. É por isso que sabiam que ele era a manifestação de Deus da sua palavra. Não precisava ser interpretada. Quando Natanael viu isto, ele se prostrou e disse: Tu és o rei de Israel, o filho de Deus, o rei de Israel. Nós conhecemos a ti, ninguém poderia fazer isso. Nicodemos veio à noite e disse a mesma coisa pelos fariseus. Mas veja você, eles estavam tão fisgados no concílio ecumênico deles que não conseguiam aceitar aquilo. Ele expressou o que disseram. Disseram: Rabi, nós, quem é nós? O concílio deles. Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estas coisas a menos que Deus estivesse com ele. Eles reconheceram isso, eles sabiam que era isso, mas estavam tão fisgados naquilo. E Deus, nos 40 anos que tem decorrido, tem balançado esta nação com o batismo do Espírito Santo. E homens e mulheres ainda estão fora disso porque estão fisgados na mesma coisa, vivendo no brilho de outro dia. Qual é o problema? Todo mundo quer ser metodista, batista, presbiteriano, luterano ou algo assim. Veja, é um brilho. Estavam vivendo no brilho do dia de Moisés. O que ele disse? Eles disseram: somos discípulos de Moisés. Ele disse: se tivesses conhecido Moisés, terias me conhecido. Moisés escreveu sobre mim. Se tivessem conhecido a Lutero, teriam conhecido esta era. Se tivessem conhecido o metodista, teriam conhecido esta era. Pois Cristo escreveu sobre essa era. As palavras que estão sendo cumpridas têm que ser cumpridas nessa era. Não precisa que alguém a interprete. Deus faz sua própria interpretação. Deus interpreta a si mesmo, porque Ele é o único que pode interpretá-la. As promessas de Deus sempre vindicam o que Ele disse e essa é a interpretação. Agora, Jesus, para economizar tempo, Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12... Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele disse isso? Isso mesmo. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Quando alguém faz essa obra, isso é Deus, com certeza. Ele também disse aí, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus disse isso. Ele disse isso? Certamente que ele disse. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Eles disseram: bem, isso queria dizer exatamente o que ele disse. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E quanto aos dias de Ló, vamos voltar só um instante e descobrir o que eles andavam fazendo. Haviam 3 tipos de pessoas nos dias de Ló: crente manufaturado e incrédulo. Assim é com todo o grupo, a mesma coisa. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Ló era o crente manufaturado, Abraão era o crente. Foi a ele que o pacto foi confirmado. Foi ele que estava esperando um filho prometido. Foi ele que estava esperando isso. Amém. Não estou dizendo amém a mim mesmo. Amém quer dizer assim seja. É isso mesmo. Abraão não estava em Sodoma, Abraão estava acima e fora de Sodoma. Ele é tipo da igreja espiritual hoje. Ló é tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. Observe, a Bíblia disse que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente. Porque ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo. Há muitos homens bons sentados em igreja hoje, olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas, e seus membros indo jogar golfe no domingo, e festinhas e piquenique, e nadando e coisas tais, em vez de irem à igreja. Sentados em casa na quarta-feira à noite assistindo televisão em vez de irem à igreja. Eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. Qual é o problema? É Ló de novo olhando pela sua janela e vendo o pecado, e com medo de chamar o pecado de pecado. Abraão não estava na bagunça deles. Ele estava fora disso. Ele era tipo da igreja espiritual. Agora observe o que aconteceu bem no fim do tempo, pouco antes do fogo cair. E aqueles eram gentios. Isso prefigurou o fogo caindo sobre o mundo gentio hoje, quando os reinos serão fragmentados e serão queimados. Os céus estarão incendiados, diz o Senhor, e ardendo se queimarão. Aquilo foi uma sombra disso. Agora vamos imaginá-lo. Aqui está Abraão já fora, não em Sodoma. Ele estava fora de Sodoma. Ló ainda estava em Sodoma. Coisa estranha, uma manhã quente, lá por volta das 11 horas deve ter sido, ele viu 3 homens chegando, homens comuns, andando pela estrada, pelo caminho. Abraão estava sentado debaixo do carvalho, descansando,
Ele estava fora aquela manhã, talvez com os rebanhos aquela manhã. Chegou quase ao meio-dia e ele viu 3 homens chegando. E tinha alguma coisa quanto a esses homens que dizia alguma coisa. Oh, que coisa! Sempre tem alguma coisa quanto a Deus. Quando Ele vem no meio do povo, isso diz alguma coisa. Eles conhecem. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever.